Fala pessoal do terceiro ano do sétimo moderno, aqui professor Wesley Farias, mais uma aula de biologia, herança de grupos sanguíneos na espécie humana. Então é hora da biologia. Bem, como essa história de grupos sanguíneos na espécie humana começou? No início do século XX, o médico austríaco Karl Landsteiner verificou a existência de incompatibilidade sanguínea entre certas pessoas. Quando sangue diferentes eram misturados, em alguns casos ocorria a aglutinação das hemácias, que formavam aglomerados, elas ficavam umas sobre as outras, Em 1902, a equipe de Landsteiner, com base nesses estudos, conseguiu classificar o sangue humano em 4 tipos: A, P, AB e O, caracterizando o sistema ABO. Eu trouxe a vocês essa imagem que mostra a composição do nosso sangue. Vocês podem ver que as partes do sangue estão separadas, porém isso aqui na prática fica tudo misturado, Nós temos aqui o plasma, que é a parte líquida, essa parte amarela, e a parte sólida, que são as células, As brancas, leucócitos, plaquetas, e as hemácias, que são as nossas células vermelhas. Isso tudo fica misturado. Porém aqui está separado para que vocês possam ver com mais detalhes. Por que eu trouxe essa imagem? Porque Landsteiner ele concluiu que a incompatibilidade entre os grupos sanguíneos do sistema BO ela ocorria devido a uma reação entre substâncias presentes no plasma, que é a parte líquida, com a membrana, substância presente na membrana das hemácias, que é a parte sólida. E aí eu trouxe aqui quadro com essas substâncias para a gente entender essa relação entre essas substâncias, Então essa reação ela vai acontecer aqui entre as substâncias que estão presentes na membrana das hemácias, que são os aglutinogênios. Você vê a hemácia, ela tem o aglutinogênio A, que é um antígeno, uma proteína. Você vê aqui essa coroazinha aqui, seria os aglutinogênios A. Aqui, essa pessoa do grupo sanguíneo A, ela tem no seu plasma aglutininas, que são anticorpos. No caso, anticorpos B, anti-B. Esses anticorpos, eles são naturais, ou seja, independente da pessoa ter contato com sangue tipo B, ela já tem naturalmente esse anticorpo lá no seu plasma, Então a pessoa que é do tipo A, independente de ter tido contato ou não com sangue tipo B, ela já tem lá no plasma dela os anticorpos B. Se porventura ela tiver contato com sangue tipo B, que tem o aglutinogênio B na membrana, vai ter uma reação aqui, E o B é a mesma coisa. O B tem o seu aglutinogênio B aqui, certo? E tem no seu plasma as aglutininas, que são anticorpos anti-A. Então, o B não se mistura com A e o A não se mistura com B. Ok? Para fechar aqui essa primeira parte, vamos falar que o Landsteiner, esse ícone da biologia, ele recebeu o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina por esses trabalhos sobre grupos sanguíneos na espécie humana. Graças a essa descoberta dele e da sua equipe, é possível hoje realizar transfusões de sangue seguras entre pessoas que
que são de grupos compatíveis. Então, parabéns ao Lambistar. Genética do sistema ABO. Então, esse sistema ABO, com os 4 grupos sanguíneos A, B, AB e O, eles têm um mecanismo, né, para serem transmitidos de uma geração para outra, né, de pai para filho. Então vamos explicar isso da maneira que a genética entende, né, essa transmissão. Então, a genética nos mostra que esses 4 tipos sanguíneos, eles são determinados por um gene. E esse gene apresenta 3 formas alélicas, 3 formas de alelo, né? Que aqui eu trago a vocês. É o gene I, no caso, ele tem 3 formas. Tem o I-zão, índice A, que eu vou chamar de IA, o IB e o Izinho. Aqui tem a tabela, onde nós vamos verificar aqui cada um dos fenótipos e os genótipos correspondentes. Então, quem é do grupo A tem 2 genótipos possíveis. Ele pode ser homozigoto, IA, ou ele pode ser heterozigoto, IA, Izinho. Quem é do grupo B pode ser também de 2 formas: homozigoto, IB, ou heterozigoto, IB, Izinho. Quem é do grupo AB, ele é heterozigoto, IA com IB. Nesse caso, ambos os alelos eles se expressam nessa condição heterozigótica. E aí é um caso que nós já vimos lá atrás de codominância. O grupo O é o Izinho. Existe uma relação de dominância entre eles, em que o IA ele é igual ao IB, ou seja, não há dominância entre eles, porém os dois são maiores que ou dominantes sobre o Izinho. Sistema RH. Então, na década de 1940, o Landsteiner e a sua equipe eles realizaram um experimento em que eles injetaram hemácias de um macaco resso em coelhos. E esses coelhos produziram um anticorpo chamado de anti-RH. Ao testar esse anticorpo anti-RH em sangue humano, os pesquisadores notaram que ele provocava a aglutinação das hemácias em cerca de 85% das pessoas testadas. A conclusão foi que as hemácias dessas pessoas testadas, elas tinham um antígeno semelhante ao dos macacos ressos. E esse antígeno foi chamado de fator RH. E as pessoas que reagiram ao anti-RH, ao anticorpo, foram chamadas de RH positivos. Por outro lado, cerca de 15% das pessoas testadas não ocorreu a aglutinação das hemácias. A conclusão foi que essas pessoas não apresentavam fator RH e por isso foram chamadas de RH negativos. Esse sistema de grupos sanguíneos em que há 2 fenótipos, o RH positivo e o RH negativo, é chamado de sistema RH. Okay? Para identificar o fenótipo de uma pessoa quanto ao sistema RH, é feito o seguinte teste. Uma gota de sangue humano é misturada com uma solução de anticorpo anti-RH. E daí, dessa mistura, como vocês estão observando aqui, a reação pode ser positiva, ou seja, as hemácias podem aglutinar, como é nesse caso aqui, o indivíduo ter o tipo sanguíneo RH positivo, ou as hemácias podem não reagir
e o indivíduo ser classificado como tipo RH negativo. Como funciona a genética do sistema RH? Então, como é que esse fator RH ele é transmitido, né, de uma geração para outra? Então, os fenótipos do sistema RH são condicionados por dois alelos, o Rzão e o Rzinho, em que o Rzão é dominante sobre o Rzinho. Basta apenas um alelo dominante, um Rzão, para a pessoa ser RH positivo. Então existem duas formas de ser RH positivo: a forma homozigótica, dominante, Rzão, Rzão, ou a forma heterozigótica, Rzão, Rzinho. Já no caso da pessoa RH negativo, existe apenas uma única forma, ela sendo homozigótica recessiva, Rzinho, Rzinho. Ok? Então, o que é que isso nos mostra na prática? Um casal RH positivo, se for heterozigoto, ou seja, o homem for Rzão, Rzinho, e a mulher também for Rzão, Rzinho, o encontro de dois Rzinhos, um do homem e outro da mulher, pode fazer com que eles venham a ter a chance de, ter um filho Rzinho, Rzinho, ou seja, RH negativo. Agora, um casal RH negativo, ou seja, o homem e a mulher Rzinho, Rzinho, não poderão ter um filho RH positivo. Por quê? Porque eles não têm o alelo Rzão, ok? Agora vamos para uma situação aqui que é a incompatibilidade materno-fetal entre a mãe e o feto, que ocorre nesse sistema RH. Bem, vamos entender o seguinte: inicialmente, as pessoas que são RH positivo, elas não produzem o anticorpo anti-RH, que a gente acabou de falar dele. Já as pessoas que são RH negativo, em condições normais, também não apresentam esse anticorpo, o anti-RH. Agora, esses anticorpos eles são produzidos quando a pessoa RH negativa ela é sensibilizada. Como isso acontece? Ela pode entrar em contato com esse sangue RH positivo através de uma transfusão, ou essa pessoa RH negativa pode, no caso, esse que a gente vai falar agora, ser, no caso, uma mulher RH negativa que engravidou de uma criança que é RH positivo. Então, observando aqui a imagem, quando a mulher RH negativa engravida uma criança RH positivo, a primeira gravidez dessa criança, o nível de sensibilização, a quantidade de anticorpos que ela produz é pequeno. Por quê? Porque a sensibilização vai acontecer aqui, na hora do parto, No momento que a criança vai nascer, é que é rompida a placenta e aí as hemácias RH positivo da criança se misturam com o sangue da mãe, fazendo com que a mãe produza alguns anticorpos, só que em quantidade mínima, que não vão chegar a afetar essa criança. Porém, as células da mãe vão ficar sensibilizadas e aí, na segunda gravidez, essas células que já criaram uma espécie de memória, foram sensibilizadas e criaram uma certa espécie de memória, elas vão rapidamente
produzir numa segunda gravidez uma quantidade grande de anticorpos que ainda na fase da gestação vai passar para a circulação da criança. Qual vai ser a consequência? Esses anticorpos, eles vão destruir as hemácias da criança, e esse processo ele prossegue ainda quando essa criança nasce. Essa destruição ela causa forte anemia e a icterícia, que é a pele amarelada. A criança, o organismo da criança, por sua vez, ele libera na circulação do sangue da criança lá hemácias imaturas, chamadas de eritroblastos, para tentar compensar as que vão sendo mortas. E aí, nós temos, por isso, o nome dessa doença é chamado de eritroblastose fetal, ou a abreviatura DHRN, que significa doença hemolítica do recém-nascido. Atualmente, graças aos conhecimentos do sistema RH e grupos sanguíneos, é possível evitar a eritroblastose fetal. Como? Uma mulher RH negativo, que vai dar à luz uma criança RH positivo, ela recebe, no momento do parto, como vocês estão vendo aqui, ela recebe uma injeção de anticorpos anti-RH. Esses anticorpos anti-RH, que são injetados na veia, eles vão se combinar com as hemácias, como também vocês estão vendo aqui, né? Os anticorpos, os amarelinhos, combinando com as hemácias da criança. E aí, eles vão inativar os antígenos das hemácias, né? Aqui, fazendo com que a mãe, ou seja, as células da mãe não sejam sensibilizadas, tá? E aqui fica a campanha: doe sangue, doe vida, seja um doador. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.